Então, claro, aqui os geradores, né? São os geradores do fibrado cotangente. São ds, dt, claro. Né? Mas eu estou escrevendo assim, né? dx sobre y, dz sobre y. Né? E claro que eu posso, nas interseções, né? Em U interseção U2, eu posso relacionar os geradores. Né? Eu tenho uma relação entre os geradores no aberto com os geradores no outro, que é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever. D, por exemplo, de x sobre y é a mesma coisa que D de y sobre x a menos 1, né? Lembra que os geradores no primeiro aberto são y sobre x e z sobre x. Então, isso aqui eu já escrevi aqui, só para não ficar fazendo conta. Isso aqui se escreve assim, né? X sobre y ao quadrado. D de x sobre y. Não é isso? Não acho. D de y sobre x, né? Isso. Tá certo, Rafael. Isso. Obrigado. Tem que derivar, né? Saber derivar. D de y sobre x. Isso é E o aqui zero. é menos y quadrado sobre x ao quadrado, é isso? Acho que é isso, né? Derivada da inversa. Então, eu escrevi o primeiro gerador na segunda carta como gerador na primeira. E agora o outro gerador. O outro gerador é z sobre y. Isso aqui é z sobre y, eu escrevo como z sobre x sobre y sobre x. Calma aí, Michael, não ficaria ali y sobre x elevado a menos 2, não? Que ficaria x2 sobre y2? Ou eu tô... Sim, é isso, Rafael. Você tem que Y inverter. sobre É 2. menos x2 sobre y2 dy sobre x. Eu Menos acho. 1 Ah, sobre... sim, aqui está ao contrário, né? Aqui é x e aqui y, não é isso? É isso que você está falando, Rafael? Isso. Agora sim, agora sim. Peraí. Ah, tá. Estou fazendo... Tá, tudo bem. Eu fiz aqui na minha nota, nas minhas notas, eu fiz o contrário. Eu peguei esses e escrevi como combinação desses, mas tudo bem. É a mesma coisa, né? Agora, eu faço essa derivada, né? Esses dois estão na primeira carta. E isso aqui dá... Bom... A gente deriva isso, né? Você escreve como D de y sobre x. E aqui o outro gerador de c sobre x. E aqui aparece, provavelmente, menos zx sobre y quadrado. Aqui aparece x sobre y. Aqui é assim. Se não é assim, bem parecido com isso. Tá? Você faz essa derivada e escreve, então você tem esse sistema. Tá bom? Aqui não é o 1 ou 2, é o 0 ou 1. Certo? Então você escreve... Isso eu fiz com o 0 e com o 1, mas você pode fazer com o 1 e 2 e o 0 e 2 também. Você escreve sempre... Você tem o seguinte, né? Você tem cociclo. Né? O que a gente está tendo aqui é... Estou fazendo assim duas partes para tentar deixar mais organizado.
que a gente tem é uma matriz, né? A gente tem... Eu vou escrever o contrário, tá? Eu vou copiar as notas que eu tenho aqui, que é a conta que eu fiz, que eu acho que está certo. Eu posso escrever essa matriz como menos y quadrado sobre x quadrado, 0. Menos z sobre y sobre x quadrado, y sobre x, vezes os geradores na outra. Que seria x sobre y, d de c sobre y. Tá bom? E essa matriz já há um 0, 0, 1. Consigo. E eu posso fazer isso para outra carta, para a terceira carta também. Então você vê que esse fibrado que é de posto 2, que é o fibrado cotangente, tem esse cociclo ali. Uma coisa que eu não falei, mas que está lá no artigo, é o seguinte exercício. Se o fibrado E tem cociclo A e J, então o fibrado E dual, ele tem cociclo A e J transposta a menos 1. Tá? Coincidentemente, essa matriz que aparece aqui, que eu fiz somente tem o 1 e o 0, ela já aparecia aqui, ó. Não é exatamente essa. Não é exatamente essa que aparece, mas é uma matriz equivalente a essa. Porque no artigo tem quando ele faz com F lambda, foi a pergunta do Miguel, inclusive, e eu fiz só para um valor de lambda, acho que eu tomei lambda igual a 1. Mas, de fato, a matriz que aparece aqui, essa matriz, é quase aquela outra que aparecia lá no F lambda. Então, o que a gente pode provar, de fato, é o seguinte. A gente pode provar que isso aqui é uma proposição. O fibrado cotangente é isomorfo. Vou explicar o que significa isso agora. Ao fibrado F lambda. Tá? O dual. O cociclo do fibrado ômega 1, aquele cociclo que aparece, não é exatamente o cociclo de F lambda, nem é o cociclo do dual, mas está relacionado com ele. Tá? Você obtém um a partir do outro, usando a noção de isomorfismo. O que significa isomorfismo de fibrados? Né? O conceito que a gente espera que seja um isomorfismo de fibrados, né? É um mapa, um morfismo de fibrados. Um mapa que faz o seguinte, né? Você tem um fibrado sobre X, tem outro fibrado L', com suas projeções. Esse aqui é π, esse aqui é π'. E um morfismo de fibrados é um morfismo que faz com que o diagrama comute. Né? E isso equivale a você dizer que em cada fibra de E elevado numa fibra de L'. Tá? Isso aqui diz que φ leva EX em L'(x). E um isomorfismo de fibrados é um morfismo com inversa, né? Se φ possui inversa, se φ é menos 1.
se φ possui inversa. Que também é um morfismo de fibrados. Então, eu digo que φ é um isomorfismo. φ é dito isomorfismo. Nesse caso, eu digo que os fibrados são isomorfos. Eu escrevo assim. Tá? Tá bom? Então, o que eu falei no exemplo anterior tem a ver com o seguinte fato, né? Se você tem E com cociclo A e J, cociclo de matrizes, né? E esse aqui com cociclo A e J', você pode reconhecer o fato deles serem isomorfos a partir dos cociclos. Existe uma relação entre as matrizes AJ e AJ' que diz se os fibrados são ou não são isomorfos. Quando eu enunciei essa proposição aqui, essa aqui, lembra que eu mencionei, a gente falou na aula passada, que não é verdade que cada cociclo te define, que cociclos distintos definem fibrados distintos, né? Você pode ter cociclos distintos que definam o mesmo fibrado, nesse sentido, né, que eles tenham alguma relação em que o fibrado acabe sendo isomorfo. Então, o que acontece é que esse cociclo aqui vai definir o mesmo fibrado do cociclo que eu tinha para o F lambda. Não o cociclo de F lambda, a transposta da inversa. Tá bom? Eu não vou dizer aqui a relação porque a gente não vai utilizar, mas vocês podem escrever localmente, né? Que significa dois fibrados serem isomorfos. Escreve isso em trivializações e vê o que isso significa nos cociclos. Tá? Eu vou deixar só esse comentário. Tem um outro fibrado que eu quero mencionar a vocês, que é o chamado fibrado tautológico, ou fibrado F tautológico. Michael, Oi? você pode voltar na página anterior rapidinho? Sim. Você acabou concluindo na aula passada que quando você está pegando o X projetivo, o E também vai ser projetivo, então esse morfismo aí é um mapa regular, é isso, né? Ou eu estou falando besteira? Sim. Qual? Esse aqui? Isso é verdade. Esse E vai ser projetivo também, né? Não. O E não é compacto, né? O E não é Não necessariamente é projetivo, então, não. né? Não, é só algébrico. É afim. Tá bom. Só algébrico. Esse morfismo aí é um mapa algébrico entre É um mapa eles. algébrico. Tá bom. Deberías decir que es como son morfismos, en cada fibra es una transformación lineal, ¿no? Isso, sim, claro. Eu não disse, tá faltando isso, hein? Obrigado, Rô. Tá faltando aqui. Tal que faz comutar I, né? Mais cada fibra é uma transformação linear. Se não fica só morfismo de fibrados. O que a gente tinha concluído foi que dar um fibrado é igual, nesse sentido aí, né, por abertos arísticos, é igual dar um fibrado por abertos euclidianos. Isso sim, né? Sim. Tá. Então tem um fibrado especial no espaço projetivo, que é o fibrado tautológico, que é o seguinte. Lembra que você tem a projeção, né, do Cn mais 1 menos 0 no Pn. Tá? Que leva um vetor, né, na classe.
Então, eu tenho o seguinte conjunto de pares. Eu tenho ponto do espaço projetivo, que é da forma C, né? E vetor V. Isso aqui está em Pn vezes Cn mais 1, tá o quê? V pertence à reta gerada por Z. Tá? Cada ponto do espaço projetivo é uma reta no espaço afim. Tá certo? Então, eu pego os pares, ponto no espaço projetivo e os vetores que estão na reta determinada por esse ponto. Essa notação significa isso, tá? Eu disse que V é a reta gerada por... É reta, vocês entendem, né? Isso aqui é π menos 1 de Z. União zero, né? E a reta também, ele termina sempre contém a origem. Tá? Isso é um conjunto no produto. Pn vezes N mais 1. Eu posso projetar. Eu tenho a projeção aqui para Pn. Primeira projeção. E eu posso restringir a primeira projeção para U. Já amanhã isso de π. Projeção de π1 a U. Isso dá um fibrado linear em Pn, um fibrado por retas. Tá? Então, U é um fibrado, isso aqui, U, um fibrado em Pn, fibrado linear por retas, chamado fibrado tautológico. Tá? E a fibra sobre o ponto Z, que a gente também denota o Z, né? É o quê? Você fixar o Z e variar o V, né? Mas o V está na reta definida por Z. Então, a fibra é exatamente a reta definida por Z. É como se sobre cada ponto de Pn você pega a toda a reta que esse ponto determina. Lembra que pontos de Pn são retas em Cn mais 1, passando pela origem. Então, esse é o fibrado tautológico. Certo? Um fato remarcável, fato bem interessante, vou colocar fato aqui, é que você pode trivializar esse fibrado. Você pode mostrar que isso é um fibrado, né? Eu não mostrei isso, mas escrevi isso aqui. É um fibrado linear. Então, ser fibrado quer dizer que nos abertos de Pn, esse U é um produto do aberto vezes C. Tá bom? E você pode ver que é um cociclo desse fibrado tautológico. Tá? E ele coincide com o seguinte. Ele coincide com o cociclo, o fibrado U é isomorfo a L-1. L-1 era aquele fibrado que tinha como cociclo isso aqui, né? Em U interseção UJ, era ZI sobre ZJ elevado a menos 1. Se você vê quem é o cociclo de U, vai dar exatamente esse cociclo. Então, esse fibrado, de fato, é o fibrado cujo cociclo é ZI sobre ZJ elevado a menos 1. Talvez você vai encontrar na sua vida, no futuro, essa anotação aqui. Também é denotado dessa maneira, fibrado tautológico. Tá bom? Esse é um fibrado especial. Então agora eu quero falar de Grassmanniana. Finalmente vamos falar um pouquinho de Grassmanniana. Tem alguma pergunta aqui? Grassmannianas.
o Grassmanniano. Então, definição. Então, a Grassmanniana que eu vou denotar GKN, é o conjunto de subespaços lineares de dimensão K em P. Tá bom? O que é um subespaço linear de dimensão K em Pn? O subespaço linear de dimensão K em Pn é o seguinte. Saiu de novo. Só um minutinho. Então, subespaço linear é o seguinte, você pega um espaço em Cn mais 1 de dimensão K mais 1 e você projeta pelo π. Tem que tirar a origem, né? Porque lembra que π tira a origem, mas você projeta. Isso aqui eu vou denotar assim, tá? Isso aqui é um subespaço, por definição, isso é um subespaço. Aqui é um subespaço vetorial, tá? Notação usual é essa. Então, isso aqui é um subespaço linear de dimensão K. Então, o que eu estou fazendo é pegando os subespaços de Cn mais 1 e projetando. Tá bom? E o conjunto de todos esses subespaços é chamado Grassmanniana. Então, existe o chamado mergulho de Plücker. Essa Grassmanniana é uma variedade projetiva, ou seja, está contida no espaço projetivo pelo chamado mergulho de Plücker, que é o seguinte. Você pega o seguinte mapa, né? Eu pego a Grassmanniana, KN, e vou em P. Eu faço o produto exterior de Cn mais 1, produto exterior K vezes. Vocês devem ter visto isso na álgebra multilinear, né? Isso aqui é um espaço vetorial de dimensão certo número, né? Então, esse é projetiviçado aqui, é um espaço vetorial de dimensão aqui no N mais 1 é pequeno. Esse aqui é um espaço vetorial de dimensão grande. Eu projetivizo esse espaço vetorial, ou seja, eu pego as retas, né? E isso me dá um espaço vetorial de dimensão n. E esse mapa é o seguinte, você pega um V, né? E é a classe de um espaço vetorial de dimensão K mais 1, então ele é gerado, ele tem uma base, né? Ele é gerado por V0, VK, K mais 1 vetores. Esses vetores estão em Cn mais 1. Você vê o espaço vetorial. E você faz o produto exterior dos vetores. Então é produto K mais 1.
K mais 1 vetor. Isso te dá um vetor, né? Mas, claro, isso pode depender da base. Mas quando você projetiviza, não depende da base. Você pega a classe no espaço projetivo. Ali não depende da base, né? Porque se você muda de base, o que muda no produto exterior aparece um determinante da matriz de mudança de base. Então, quando você projetiviza, esse determinante desaparece. Tá bom? E isso aí é um mapa injetivo. Tá? Φ é bem definido, ou seja, não depende da base. E é injetivo. E ele é chamado mergulho de Plücker. Tá? Então, ele faz com que a gente pense que a Grassmanniana de K planos, né? A Grassmanniana de K planos seja visto como um espaço projetivo, um subespaço de Pn. Tá? Como a gente escreve isso em coordenadas, né? Lembra que eu tenho uma base natural em Cn mais 1, que é a base canônica. Vou falar um pouquinho de álgebra multilinear aqui, tá? Eu tenho a base canônica de Cn mais 1, a base canônica, né? Então, eu tenho associada uma base no produto exterior de Cn mais 1, que é o seguinte, né? É I1 ou I0, né? E K, tal que I0 menor que I1. K. Esse conjunto é uma base. No produto exterior. Então, se eu escrevo os vetores V0, VK na base canônica, a imagem do mergulho de Plücker pode ser escrito usando essa base do produto exterior. E é a seguinte, né? Então, imagina que eu escrevo os vetores da seguinte maneira. Imagina que VJ, na base canônica, né? Então, ele é AJ0, AJN, né? São vetores em Cn mais 1. Então, quem são os coeficientes do produto exterior desses vetores? Eu quero fazer o produto exterior dos vetores. Eu quero escrever os coeficientes. Você faz o seguinte. Você escreve os vetores como colunas. Como colunas? Eu acho que sim. A00, A0N, AK0, AKN. Considera essa matriz. E você pega os menores K por K. Então, as coordenadas de... Essa matriz aqui é a matriz... Essa matriz é a seguinte matriz, se eu estou falando... Eu acho que essa é a matriz. Coloquei como linhas. As coordenadas do espaço gerado por eles, do mergulho de Plücker, no espaço V, né? São os menores, K por K. Da matriz. Tá bom? Eu posso encontrar as coordenadas, de fato. Você me dá um espaço vetorial, eu encontro uma base, monta a matriz, pega os menores K por K, isso te dá as coordenadas do ponto projetivo
do mergulho de Plücker associado a esse espaço vetorial. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, eu acho que a gente vai fazer um pouquinho de cálculo de Schubert também. Acho bem bacana essa parte. A gente vai pegar a Grassmanniana de retas em P3. Então, retas projetivas, né? Porque seriam subespaços de dimensão 2 em C4, né? P3. Então, pelo meu mergulho de Plücker, seria o seguinte. Antes de escrever coordenadas aqui de P3, x0, x0, x3. Coordenadas em P3. Tá? Então, eu quero retas em P3. Então, são subespaços de dimensão 2 em C4. Tá? Então, cada reta projetiva é gerada, cada V, vai ser o espaço gerado por dois vetores, né? Espaço gerado por V0 e V1. Subespaço de dimensão 2 em P4. Tá bom? Cada V. Cada reta projetiva. Então, cada um desses vetores tem suas coordenadas. Eu coloco como matriz, né? V0, V1. Aqui seria A00, vou colocar todos, né? A1, A01, A02, A03. São vetores, são P3, né? Tem 4 coordenadas. A10, A11, A12, A13. Tá? Então, as coordenadas do mergulho de Plücker seriam os determinantes 2 por 2. Então, eu tenho 4 determinantes 2 por 2, né? Então, eu tenho P01, seria o determinante, as primeiras duas. Aí vai. Tem quantas? Vou escrever todas, tá? P01, P02, P03, né? P01, 02, 03, só isso. Depois tem P12, que é a segunda coluna e a terceira. P13, é isso? E tem P23. Certo? Seriam as últimas duas colunas, né? Então, as coordenadas do mergulho de Plücker, de V, seriam essas aí. P01, P02, P03, P04, P04, P12, P13. Isso aqui é um ponto de P5, né? Tem 6 componentes, está em P5. O mergulho de Plücker leva conjunto a Grassmanniana de retas em P3 no espaço projetivo P5. Tá bom? Eu vou dar nome aqui às coordenadas de P5. Eu vou chamar C0, Z1, Z2. Só para diferenciar as coordenadas do mergulho de Plücker das coordenadas do espaço onde estou tomando as retas. Z3, Z4, Z5. Tá bom? E o legal é que essa Grassmanniana, ele é uma subvariedade de P5. De fato, ele é uma hipersuperfície em P5. É uma subvariedade de dimensão 4. Eu não vou calcular a dimensão, mas é um fato. Não é difícil encontrar a dimensão da Grassmanniana. Tá? No caso da Grassmanniana de retas, a dimensão da Grassmanniana é um número conhecido. Tá? Mas nesse caso, G13 é uma hipersuperfície de P5. Eu estou fazendo abuso de notação. Estou identificando o G13 com a imagem pelo mergulho de Plücker. Tá? É uma hipersuperfície.
De fato, a gente pode encontrar a equação dela. É a seguinte hipersuperfície. C0, C5, menos C1, C4, mais C3, C4. Tá? Isso é um fato conhecido que não vou mostrar, mas eu vou mostrar outra coisa. Vou tentar mostrar uma coisa que não se aproxima disso, porque é difícil, né? De fato, verificar isso não é tão complicado. Você pode pegar aqui, faz os determinantes, né? E mostra que se você multiplica esse com esse, né? P01 com P5, com P23, menos C1, C4, S com S, mais S com S, isso dá zero. Você pode verificar isso na mão. Pega os determinantes, calcula todos eles e verifica que satisfazem essa equação. Mas, de fato, o que eu vou mostrar é o seguinte. A Grassmanniana é uma hipersuperfície de grau 2 em P5. Eu vou mostrar que ele tem grau 2. Para mostrar a vocês um pouco do cálculo de Schubert. Afirmativa. Aqui, claro que tem grau 2, né? Se eu conheço a equação, esse aqui é um polinômio homogêneo de grau 2. Se eu conheço a equação, isso já tá de graça. Mas se eu vou mostrar, vou imaginar que a gente não conhece a equação e eu vou mostrar que ele tem grau 2. Afirmativa. Eu vou assumir que ele é uma hipersuperfície. É uma hipersuperfície de grau 2. Tá bom? Eu vou mostrar que ele tem grau 2. E para isso, eu vou fazer o seguinte, né? Quando você tem, imagina que você tem uma curva no plano e você quer calcular o grau, o que você faz? Você utiliza o teorema de Bézout, né? Você corta a curva com uma reta quanto o número de pontos. Tá? Eu vou utilizar o teorema de Bézout, só que não para curvas, para hipersuperfícies. Tá? Se você tem uma hipersuperfície projetiva e você quer calcular o grau, o teorema de Bézout diz o seguinte: se você tem uma curva de grau D e uma curva de grau K, o número de pontos de interseção contados com multiplicidade, CD vezes K. Tá? Em particular, se eu tenho uma curva de grau D e uma reta, ele vai interceptar em D pontos. Tá bom? Então, eu vou utilizar isso, mas agora para hipersuperfícies. Se eu tenho uma hipersuperfície e eu corto com uma reta, ele vai cortar em D pontos, onde D é o grau da hipersuperfície. O que é o grau da hipersuperfície? É o grau do polinômio homogêneo que define ela. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou dar uma reta em P5 e vou cortar com a Grassmanniana. Tá bom? Uma reta em P5 é a interseção de 4 hiperplanos. Né? Se você pega um hiperplano, intersecta com outro, te dá um n menos 2, um 3 plano, intersecta com outro, dá um 2 plano, intersecta com outro, dá uma reta. Então, eu vou intersetar 4 hiperplanos com a Grassmanniana. E vou contar o número de pontos, vou ver que só tem 2 pontos. Tá bom? Então, eu vou pegar o hiperplano mais simples que tem, que é o hiperplano afim. Né? Eu vou intersectar primeiro o hiperplano do infinito. Eu vou pegar o aberto, um 0, né? que é o conjunto de pontos, né? São os na Grassmanniana, 3, à esquerda. O primeiro determinante não nulo. É 1, 0, 1. Então, isso aqui é o primeiro determinante nulo. Tá certo? Eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou cortando. Isso aqui é a mesma coisa que a Grassmanniana. Interseção, o primeiro aberto afim. Né? O primeiro aberto afim de P5
Lembra que P5 é coberto por abertos afins. E o 0 é ponto de P5. Tá? Esqueci 0, não 0. Tá bom? Se o intersecto isso com a Grassmanniana dá exatamente pontos onde esse aqui não nulo. Seja o primeiro determinante não nulo. Tá bom? Então, nota o seguinte. O complementar disso, né? O complementar da Grassmanniana, o P5 menos o 0, é o hiperplano do infinito. É o conjunto dado pela equação C0 igual a 0. É o hiperplano que eu quero. Tá? Então, primeiro eu vou ver como ele intersecta, não o hiperplano do infinito, eu vou ver como ele intersecta o complementar. Então, olha só. O espaço V pertence ao 0, 1, se somente se V é uma reta em P3, né? Lembra que V, isso aqui é uma reta em P3. Se somente se a reta corta ou não corta essa outra reta. Isso aqui é vazio. Olha só, eu estou com dois espaços, né? Um é P5, que é onde está a Grassmanniana, espaço ambiente, e outro é P3, que é onde estão as retas, que são os pontos da Grassmanniana. Tá bom? Eu estou falando que uma reta da Grassmanniana, o ponto determinado por essa reta, está nesse aberto, se somente se a reta, em P3, corta essa outra reta. Isso aqui é uma reta em P3, né? x0 igual a 0 é um plano em P3, x1 igual a 1 é um plano em P3, estou cortando dois planos, dá uma reta em P3. Tá bom? Isso aqui é uma reta. Entre P3, isso aqui é uma reta. Ele é 0, 1. Isso aqui. P3. Tá bom? Bom, isso não é difícil de verificar, né? Porque se tiver, por exemplo, algum ponto na interseção, se essa interseção for não vazia, quer dizer que você tem um ponto que tem as duas primeiras coordenadas nulas e está na reta, né? Deixa eu escrever isso. Vamos supor que... Vou mostrar isso, tá? Vamos supor que V é a reta gerada por V0 e V1. Onde V0 e V1 tem as coordenadas daqui, né? Bom, essa e essa. Então, vamos supor que tem um ponto aqui que tem x0 e x1 nulos, né? Então, seria assim, 0, 0, AB. Tá certo? Se for não vazio, né? Então, vamos escrever assim. Se isso aqui for não vazio, essas são L, 0, 1. Não vazio. Então, existe um ponto aqui. Tá bom? Se a interseção for não vazia, quer dizer que tem um ponto no espaço gerado por V0 e V1, que tem x0 e x1 nulos, né? Mas se você escreve V0 e V1 nas coordenadas, isso significa que é 0, 0, AB igual a esse vezes A0, 0, A0, 1, tá? Mais D vezes A1, 0, A1, 1, A1, 2, A1, 3. O ponto está no espaço gerado por V0 e V1, então você escreve dessa forma. Tá bom? Você monta o sistema e você vê que tendo as duas primeiras coordenadas nulas, o determinante das duas primeiras colunas tem que ser 0. Porque o ST não nulo, né?
onde esse T é não nulo. Existe esse T não nulo, tal que vale isso. Porque lembra que esse ponto aqui, ele tem que descer ao projetivo. Quando desce ao projetivo, tem que ser não nulo. Né? Então, esse T não pode ser zero. Né? Esse vetor daqui é não nulo. Então, isso implica que o P01 é zero. O primeiro determinante tem que ser zero. Tá certo? Então, se eu tenho um espaço V, onde o primeiro determinante é não nulo, quer dizer que esse espaço não corta essa reta. Tá? Então, vamos lá. Agora, deixa eu fazer. Se eu quero... Lembra que eu quero calcular o grau, né? Se eu pego esse ponto aqui, se eu pego essa interseção aqui, com esse hiperplano, isso dá todas as retas que cortam, todas as retas na Grassmanniana, né? Que cortam a reta L01. Tá bom? Porque eu calculei o complementar aqui. O complementar são aquelas retas que não cortam o V01. Certo? Então, tipo, eu tenho aqui a reta L01 e as retas na Grassmanniana que estão nessa interseção com C0 igual a zero são as retas que cortam. As retas em P3, né? Que passam por algum ponto da reta L01. Isso aqui é a reta L01. Então, eu interceptei com um hiperplano. Eu tenho que interceptar com 4. Vou interceptar com 2 e depois com 2. Tá bom? Lembra que eu quero a interseção de G13 com uma reta. A reta interseção a G13 está contida em P5. Então, eu tenho que interceptar com 4 hiperplanos para chegar numa reta. Então, assim como eu fiz com L01, que era... Isso aqui está em P3, né? Era x0 igual a x1 igual a 0. Eu vou fazer agora o G13, interseção C0, interseção C1 igual a 0. Lembra que a segunda coordenada, o Z1 corresponde ao P02. Tá? São esses, é esse com esse, né? Então, o mesmo argumento que eu fiz aqui mostra que isso aqui são todas as retas na Grassmanniana, tais que agora V intersecta a reta L01 e intersecta a reta L02. A reta L02 é a reta x0, x2 igual a 0. Então, essa interseção, eu já intersetei com 2 hiperplanos, isso dá o conjunto de retas que cortam L01 e L02. Eu vou desenhar aqui as duas retas. L01 está aqui, em P3, né? L02 está aqui. E essas duas retas em P3 têm um ponto em comum. Tá? Então, esse conjunto que eu estou correndo atrás, são todas as retas que cortam essa e cortam essa. Em P3, num espaço de dimensão 3. Tá? O que dá isso? As retas que cortam as duas são... Essas duas retas geram um plano, né?
e um P2 que contém elas, vamos chamar de P. Você tem duas retas no espaço, P3. Elas têm um plano, qualquer reta no plano corta uma delas, corta as duas, desculpa, tá bom? E tem também todas as retas que podem ou não estar contidas nesse plano, mas que passam por esse ponto. Eu quero as retas no espaço que cortem L01 e que cortem L02. Então, esse conjunto está dividido em dois. As retas no plano, determinado pelas duas retas, e as retas que passam pelo ponto P de interseção. Tá certo? Estou contando retas no espaço. Isso te dá a interseção de G com dois hiperplanos. Eu vou fazer agora a interseção de G com mais dois hiperplanos. Tá? Então, olha só, eu vou querer, no fim, eu vou querer o seguinte, né? Eu quero a interseção de G em 3 com C0, Z1, Z3, e Z4. Eu escolhi eles porque a conta fica mais fácil. Tá? Então, isso é claro. Eu quero contar o número de pontos que tem nessa interseção. Isso é claro que é a mesma coisa do que isso, né? Bom, você entende, né? Eu intersecto com 2, depois intersecto com 2 e depois intersecto tudo. Tá? Então, olha só. Agora eu vou calcular o seguinte conjunto. G13, interseção C3 igual a 0 e C4 igual a 0. Lembra que C3 e C4 são coordenadas em P5, né? Elas correspondem a C3 é esse, C4 é esse, P12 e P13. Tá? Então, essa interseção dá todas as retas em P3, tais que a reta intersecta o L, como é que é? O L13, o que eu disse? O L12 e 13, né? L12. O L12 intersecta L13. L12 é a reta. Deixa eu ver aqui. L12. A anotação diz tudo, né? L12 é a reta x1 igual a x2. E L13 é a reta x1 igual a x3. Tá bom? Essas duas retas também têm um ponto em comum. Então, vou fazer o desenho de todo aqui, na outra forma. Então, eu tenho aqui como que era a primeira? L01, L02. L01, L02. Essas duas retas determinam um plano em P3, né? P. Tem um pontinho aqui de interseção P. Tenho a reta L12 e a reta L13. Tem outro ponto de interseção aqui, P'. Essas duas retas determinam outro plano. P'. Deixa eu escrever o nome mesmo. Esse aqui é a reta L12. Não, esse aqui é a reta de L01. Esse aqui é a reta L02, eu acho. Esse aqui é a reta L12. Esse aqui é a reta L13. Bom?
Eu quero o conjunto das retas que intersectam as quatro retas, né? Lembra que o conjunto que intersecta só as duas primeiras são todas as retas no plano P, mais as retas que passam pelo ponto de interseção, que pode sair do plano. Estou no espaço de dimensão 3. Mesma coisa para as retas que intersectam essas duas. São as retas no plano P', mais as retas que passam pelo ponto P' de interseção. Se eu tenho dois planos em dimensão 3, eles se cortam numa reta, né? Então eu tenho aqui uma reta, que é a reta de interseção dos dois planos, né? A reta aqui é a interseção dos dois planos. Sei lá, a reta L é P interseção P'. E tem uma segunda reta, que é a reta que passa por esse ponto P e por esse ponto P'. Eletivo. Essas são as retas que cortam os quatro pontos. A interseção dos dois planos, mais a reta que passa por esses dois pontos. Então, a conclusão é que a interseção da Grassmanniana de retas com os quatro hiperplanos, C0 igual a 0, C0 igual a 100, igual a C3, igual a C4, igual a 0, é a reta L e L'. São duas retas. Portanto, o grau é 2. Estou intersectando a Grassmanniana com uma reta, que é isso aqui, dá 2 pontos. Cada uma dessas retas, L e L', são retas na Grassmanniana. Né? São pontos na Grassmanniana. São pontos na Grassmanniana. Então, a conclusão que eu posso afirmar é que o grau da Grassmanniana é 2. Esse tipo de argumento é o cálculo de Schubert. Tá? Esse tipo de contagem. Então, eu contei, eu mostrei que tem grau 2. Eu sei por outros motivos, que é que o MEP é superfície. Eu sei que é irredutível, então tem que ser dado por um polinômio homogêneo de grau 2. Em 6 variáveis, né? Que estou em P5. Eu lembro que a Grassmanniana está contida em P5. Ô, Michael. Oi? Você pegou esses hiperplanos aí que, em princípio, poderia ser não tão geral, mas para geral vai acontecer coisa parecida, né? Vai. Teria que ser uma reta geral, né? Porque poderia ter tangência, em princípio, né? Eu contei conjuntisticamente, né? Eu fui conjuntista. Mas o que o Rafael está falando que você poderia cometer o seguinte engano, né? Você poderia ter uma curva e você pega uma reta e justamente pegou essa reta aqui. Aí você diz, tem grau 1, porque só tem um ponto de interseção. Só que esse ponto é de interseção, mas tem multiplicidade 2. Poderia não... Você teria que pegar uma reta geral para contar. Né? Aqui eu escolhi, né, minha reta. Eu escolhi minha reta como sendo essa. Né? Ela é geral. Essa reta é escolhida só para simplificar as contas. Mas se você se você quiser fazer em detalhe, você pega uma reta, faz a mesma conta, mas com retas mais difíceis. Intersecta 4 hiperplanos mais complicados, você vai encontrar 2 pontos. Mas aqui o argumento fica uma beleza, né? Fica uma contagem de retas. Eu peguei só para simplificar, mas nada diz que essa reta que eu peguei é uma boa reta. Né? Poderia não estar em posição, poderia não ser genérica, poderia ter tangência, mas não tem. Dá 2 mesmo. Tá. O cálculo de Schubert é um pouco isso, né? É você tentar contar grau no espaço projetivo, contando coisas geometricamente no espaço PN onde você pegou as retas, aqui no caso da Grassmanniana. O Henrique deixa como exercício mostrar que exercício pode ser bacana, né, para ali. Que a Grassmanniana de retas
em P4, P4, hein? Olha, em P4, você teria mais uma coluna aqui, né? Porque agora você tem 5 coordenadas para cada vetor. Aumentar bastante o número de determinantes 2 por 2. Só que está contido em P8. P9, de fato. E ele tem grau 5. Tem grau 5, tá? Não eu meto a superfície, agora, no caso da Grassmanniana. Mas tem grau 5, a gente pode falhar isso, com toda certeza. E você faz com um argumento parecido aqui, com aquele que eu fiz. Tá bom. Pode parecer complicado, né? Porque a minha maior confusão quando eu leio esse tipo de argumento é que eu misturo, eu confundo essas coordenadas com essas, né? Por que tem X, por que tem Z, né? Vocês têm que lembrar que as retas estão contidas em P3, então em P3 tem essas coordenadas, cadê? Mas o ponto na Grassmanniana está contido em P5. As coordenadas de Plücker, né, que são essas, estão em P5. E em P5 eu estou considerando essas coordenadas. Tá certo? Então eu acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu só fechar aqui para... Se alguém tiver alguma dúvida... vou parar de...